E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre função do primeiro grau. O que acontece numa função e o porquê ela é tão importante? Porque a função ela é a representação gráfica de uma equação, ok? Então, tudo que nós vimos de equação do primeiro, equação do segundo grau, toda ela pode ser representada num gráfico, tá bom? Então, a ideia de função é representar dois elementos e mostrar a ligação entre eles, ok? Por exemplo, quando você compra algo, a relação do que você comprou com o dinheiro que você pagou. Afinal, se você pagasse dois daquele produto, você teria um custo maior, então cresce sempre na mesma proporção. Então a ideia de função também falamos sobre proporção. O que acontece é o seguinte, é bem simples, nós vamos começar com a função quando o nosso segundo elemento dela é zero, né? Ou seja, a nossa função é linear, é a mais fácil de todas, bem simples. Não vamos apresentar o gráfico agora, só vamos falar e relembrar o que é uma função afim, relembrar porque lembra de equação afim, equação do primeiro grau, a equação afim que nós vimos, então nós vamos falar agora sobre a função afim, ok, pessoal? O vídeo é simples, vou colocar os exercícios para serem feitos, beleza? E a gente dá sequência ao nosso conteúdo, beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre função linear. Está na página 6, ok? Do volume 4 do nosso livro. A função linear, ela é um pouquinho maior, mas ela vai ser, nesse livro, né, a introdução para a gente conhecer as funções. Função do primeiro grau, ok? Bom, o que é a função linear? Função linear é aquela que temos b igual a zero. Eu vou explicar, obviamente. E sua lei de formação é f de x igual a vezes x. Como assim? Quando nós falamos sobre função do primeiro grau, assim como a equação do primeiro grau, vou escrever aqui, né? A equação do primeiro grau, se vocês não lembram, é ax mais b, né? Ok? Igual a zero. Essa é a equação do primeiro grau. A função do primeiro grau, o que muda é que nós não temos mais um igual a zero. Isso aqui deixa de existir, porque aqui na equação nós estamos igualando, ok? O a, que é um número, o b, que é um número, o x, que é uma variável, a outro número, no caso aqui o zero, ok? Na função, nós temos uma relação. Vamos imaginar o seguinte, quando você vai comprar um pão na padaria. É uma função, ok? Por quê? Para cada quantidade de pães que você compra, você paga um determinado valor. Por exemplo, a padaria tem a promoção de 2 pães por R$ 1. Então significa que a cada R$ 1 que você tem, você pode comprar 2 pães. Se você vai numa outra padaria, de R$ 5, 5 pães por R$ 1. Então significa que com R$ 1 você compra 5. Vocês viram que mudou, né? Na primeira nós tínhamos 2 por 1 e nessa agora temos 5 por 1. Função é a mesma coisa, ela tem milhares de exemplos. Só que algo sempre vai estar relacionado. Como assim? Nós sempre iremos trocar o x, né? Que no caso aqui, tá aqui, ó, função. O valor do x está em função desse 2 aqui. O resultado dele vai estar em função desse 2, por exemplo. Vamos dizer que fossem 2 pães por cada real que você compra. Então, o que acontece é o seguinte, que se eu levasse 5 reais, eu faria 2 vezes 5 e eu teria 10 pães, ok? Só que aqui eu falei sobre a equação, né? A função do primeiro grau, ela é ax mais b, só que não vai ser mais igual a zero, vai ser igual à função de x, ok? Toda vez que tivermos a função, nós vamos ter esse f para indicar que é uma função, e o x vai ser o mesmo número que vai ter aqui dentro. Então, significa que aqui estivesse um 10, eu nesse lugar do x, eu colocaria também um 10. Eu vou dar um exemplo aqui embaixo. O que acontece é o seguinte, que nós temos a mesma lei de formação, só que depois da igualdade nós temos dois elementos. O primeiro é igual a zero, porque é uma equação, e a outra nós temos um f, né, porque é uma função. E por que a função linear, o b igual a zero? Porque ela não muda, ela não tem acréscimo, nem diminuição, nada. Ela sempre vai ser somente um número e o x, sempre uma multiplicação entre eles. Esse b aqui, ele vale zero. É igual na equação do primeiro grau, quando nós temos o b igual a zero. Nós sempre vamos... A gente já viu esse tipo de exemplo, né? Aqui é como se eu somasse mais zero. Toda vez que eu somo zero, não muda nada no meu resultado.
Toda vez que eu tiro zero, também não acontece nada. Então, a função linear, nós temos o b igual a zero. Vocês vão ver que nós temos a função afim, onde o b vai ter um valor. Então, muda isso aqui. É como se eu fosse o seguinte, para cada 2 pães, R$ 1 mais 50 centavos pela sacola, entenderam? Então, você tem um acréscimo por causa da sacola. A sacola sempre custa o mesmo valor, mas a quantidade de pães você pode aumentar. Então, quando esse b é diferente de zero, nós temos isso, um acréscimo ou um desconto, alguma coisa assim. Na função linear, que aqui nós vamos tratar, nós temos isso aqui. Então, isso pode ser representado de várias formas. O que isso aqui é a conta de verdade? Como é que nós vamos fazer uma conta através disso aqui? Eu posso ter esse caso aqui, ó, função de 3. Ué, como assim? Vamos comparar. Quem estava dentro do parênteses? O x, não é? O x estava dentro do parênteses. Então, significa que eu vou substituir quem? O 2 pelo 3 ou o x pelo 3? Se quem está dentro do parênteses é o x, então eu vou substituir o número, vou substituir a letra x pelo número 3. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, ok? Toda vez que vocês verem 2x, significa que é 2 vezes x. 5x é 5 vezes x, você já tem que estar mais do que capacitados, craques disso. Então, significa que a função de 3, né? Qual é a função de 3? Vai ser 6, ok? Então, significa que com R$3 eu levo 6 pães. Um outro exemplo seria função de 0. Ué, função de 0 igual a 2x? Significa que no lugar do x eu vou colocar quem? O 0. 2 vezes 0, função. 2 vezes 0, 0. Então, a função de 0 é 0. Nós temos milhares de exemplos. Nós podemos ter números negativos. Estou mostrando aqui porque vocês vão ver que, no caso aqui, a única coisa que muda é o x, e isso é a função. Só que a função ela também pode ser representada por um gráfico, que será um conteúdo mais à frente. Nós iremos ver o gráfico da função do primeiro grau. Então, a gente vai utilizar aquele plano cartesiano, nós vamos organizar em abscissa x, ordenada y, ordenada x, abscissa x, que vocês sempre confundem, né? Nós vamos rever isso, nós vamos ver o gráfico, nós vamos ver como marcar. Então, nesse primeiro momento, que eu quero que vocês vejam que na função linear, nós temos sempre ax, onde a é sempre um número, sempre fixo, o a é um número fixo, e x é uma variável. Variável, porque obviamente ela vai variar e ela pode assumir qualquer valor. Qual valor? Qualquer valor que esteja entre parênteses, ok? Que vem assim, f de 3 significa que o x vale 3, ok? Já que o 2 ele não pode mudar. E vocês vão ver milhares de formas de outras leis de formações, uma fração e assim por diante, ok? E a gente vai ter outros exemplos. Beleza, pessoal? Mas eu quero que vocês peguem e qualquer coisa tirem a dúvida comigo, que eu vou explicando e a gente vai vendo mais coisas, beleza?